você mencionou em relação aos objetivos. Você consegue dar um exemplo de um objetivo que um médico ou uma médica pode ter, por exemplo? Vamos imaginar um médico que quer se diferenciar no mercado local, quer participar de pesquisas dentro do mercado brasileiro e quer se diferenciar dos outros médicos. Ok, Esse médico não tem interesse em morar na Europa. Ele tem interesse em ter mais destaque, poder ter referenciais importantes na hora de se diferenciar, e ele pode eventualmente querer trabalhar em telemedicina ou mesmo só ficar na área de pesquisa. entendi. Então, nós não estamos falando de um profissional que tenha interesse em mudar para a Europa. Tá? Nós estamos falando de um profissional que quer ficar, quer ter upgrade profissional no universo que está. Não Ok, mudou de país, tá bem? Esse profissional, definindo claramente isso, ele sabe que ele não tem como propósito uma mudança em que ele precise fazer prospecção de oportunidades de trabalho na Europa. hum, Então, ele já tem um conjunto de informações sobre como é que ele vai se programar. Porque se um profissional tem o propósito de buscar oportunidades profissionais, ou se ele vai vir morar para a Europa, ele já tem que ter um universo de preocupações diferentes da que eu vou te apresentar agora. entendi. Então, vou falar de um, depois a gente pode até falar do outro, se for o caso. Perfeito, Então, perfeito. vamos imaginar, vamos falar das duas possibilidades. Então, esse profissional tem intenção de ficar no Brasil e ele quer fazer o processo de reconhecimento. Tá bem. Então, a primeira das questões é entender a legislação para verificar de que maneira é que ele vai fazer o processo de reconhecimento dele. Porque aqui na Europa é muito comum que as pessoas digam o seguinte: às vezes os brasileiros que falam conosco dizem assim, mas eles não explicam nada, eles não te dizem o que fazer. É porque existe uma lógica que o conhecimento está disponível para todo mundo, a legislação está disponível para todo mundo. O processo, como ele ocorre, está disponível para todo mundo. Então, não é uma obrigação minha, eu quero dizer, da universidade. Então, dentro disso, às vezes a gente não faz as perguntas, eles não vão nos dar as respostas. E às vezes a gente não sabendo, sequer vai saber que perguntas fazer, né? Então, o primeiro passo é conhecer o processo em profundidade para que você não tenha riscos no meio do caminho, para que você possa tomar as decisões corretas. Feito isso, o que que você tem? Um conjunto de documentos que você tem que levantar para que possa fazer os processos de candidatura. O processo de reconhecimento de medicina, ele envolve várias etapas. A primeira etapa é o levantamento de documentos. Depois ele vai ter que fazer a candidatura numa universidade que seja compatível com os propósitos dele. Uhum. Depois disso, ele tem uma prova objetiva, que acontece normalmente na primeira quinzena de janeiro, uma prova prática, a defesa de tese, e quando ele fechou esse processo, ele está reconhecido em Portugal. Então, ele tem que começar pela fase de conhecimento e documentação. E essas outras três etapas, que daí são as provas de conhecimento.